Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Estamos chegando, ao fim do ano de 2022, um ano difícil, um ano que nós recebemos ou sofremos pelo menos as consequências econômicas do período de pandemia, e eu acredito que isso deva ter afetado diversas pessoas. E a pergunta que nós fazemos hoje é: como você se saiu nesse período de pós-pandemia com a inflação que saltou, apresentou números que não eram normais no passado, que agora se apresentaram? Eu queria perguntar para você, quanto é que você gastou de gasolina este ano para ir e voltar para a igreja várias vezes, em reuniões, em cultos, em madrugadas, e reuniões de pastores, de obreiros, de senhoras e manaíns, não só na igreja Maranata, na outra igreja que você está aí? Quanto é que você gastou de combustível? Tá dando conta? Você viu quanto é que está o IPVA agora? O seguro do carro aumentou em torno de 30%, a tabela FIP foi lá para cima, ou seja, puxou o valor dos IPVAs. Então o custo de vida muito elevado. E ainda você tem que sustentar uma estrutura religiosa, não só com as suas doações, não só com seus dízimos, suas ofertas, mas você ainda tem que suportar uma despesa, além daquilo que você contribui, você tem que suportar a despesa do custo da sua participação. Como eu falo, né? Você tem um carro, você tem combustível, você tem pneu, você tem manutenção. E aí, foi bem? Se saiu bem este ano aí? Como é que foram as coisas? Agora, no final do ano, o seu pastor já apresentou ali uma prestação de contas, já reuniu a igreja, fez uma assembleia com todos os membros para prestar contas. Olha, entrou tanto, gastamos tanto com instrumento de som, compramos microfone novo, instalamos ar-condicionado, criamos aqui melhorias nas estruturas físicas da igreja, né? Fizemos seminários, foi baratinho, o dinheiro deu suficiente, ninguém ficou com nada do dinheiro das contribuições. Alguém prestou contas para você? Você sabe aí quanto é que o seu pastor está ganhando todos os meses, que ele está tirando e pagando aquelas pessoas, né, que estão ali participando da cúpula? Você sabe quanto que é? Prestaram contas para você? Não? Então ainda dá tempo, né? Até o dia 31 de dezembro ainda dá tempo ainda de você pedir: pastor, cadê aquela reunião para prestação de contas? Eu não vi lá no mural, pastor. Não tem lá no mural, lá, a prestação de contas mensal. Vai ter uma anual? É até interessante, viu, irmãos? É que normalmente na internet eles têm um pedido de doação, né? Olha, aqui o nosso Pix, todo vídeo tem o Pix, né? Aí tem ali, olha, contribua para esta obra, para este projeto e tal. Tem internet, tem Pix, tem tudo. Mas cadê a prestação de contas? Prestaram contas, né? Pense bem, de repente você está tirando muito da renda da sua família para estruturas religiosas que sequer prestam contas. Então hoje estamos eu, a Roseli, né? Estamos de férias, estamos passeando um pouquinho, e eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque eu recebi um contato de uma senhora, uma pastora. Ela queria saber mais sobre dízimos e ofertas. Eu aproveitei enquanto a Roseli estava fazendo compras aqui na cidade. Eu fui tirando trechos dos vídeos, da sequência que a gente já tem sobre dízimos e ofertas. Vou colocar no canal Maranata Anathema. Mas, além disso, né, Roseli, nós temos uma novidade aí também, né? Porque amanhã tem culto especial de Natal. Quer falar sobre isso, Rose? Pois é, eu tô aqui em Caldas Novas, tô até com meu chapéu aqui, né, com meu óculos de sol, bem à vontade aqui com vocês. E eu falo assim, gente, até que ponto vale a pena mesmo, né? A pessoa passar o ano todo correndo para lá e para cá, e vai para um culto, vai para o outro, e chega domingo de manhã, tem que correr para Zebe doida da vida aí, para escola bíblica. Irmãos, eu falo, gente, como gastei tanta energia, né? Como, né? Nós, né, Solo? Como nós gastamos tanta energia com isso, com essa correria toda.
Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes domingo, que era o único dia que a gente podia descansar um pouco, tomar um café da manhã em casa, né? E a gente tinha que tirar as crianças da cama, correr, levar para a igreja, tudo. E o pior, ainda ficar pagando para tudo isso, né? Sustentando aí esse povo aí. Ah, mas é porque aluga um salão grande, aluga, né, aquele templo grande, eles dizem que é pra gente, aquilo todo. Velha história. Parece esse negócio de salão muito grande, aquela estrutura que é para você. Será que é? Será que é mesmo só para eles? E será que se você precisar de alguém aí, de alguém da liderança, vão estender a mão para você? Ó. Pé na bunda. E você sabe quanto que ganha aí o pastor da sua igreja? Você sabe para onde que ele já foi? Ele tem prestado conta aí para você de tudo que você arrecadou? Você já fez as contas esse ano de quanto que você já mandou aí para sua instituição? Já fez as contas? Conta, hein? Põe aí, pega uma calculadora aí, escreve aí tudo que você gastou esse ano aí. Ah, mas vocês estão em Caldas Novas, porque vocês são isso, são aquilo. Irmãos, a gente ajuda muitos irmãos, vocês sabiam disso? Nós ajudamos muitos irmãos, a gente tem contribuído sim, né? E a gente faz questão de chegar no final do ano, a gente fazer uma viagem em família. Isso é muito importante, né? Se desligar um pouco da correria do dia a dia e principalmente, né, aqueles que estão aí engajados nessa escravidão aí, né, nessa correria, esse corre-corre aí. E chegar domingo de manhã, parece que amanhã ainda vai ter. Eu recebi Tem EBD amanhã, viu? Ah, pois é, hein? Ó, durma cedo, hein? Olha, durma cedo, né? Cuidado aí, não fique até tarde aí participando da confraternização aí com a sua família, não, porque amanhã cedo tem EBD, tem aquelas perguntinhas que você tem que responder, sabia? Aquelas do Você vai ter que mandar lá, né, para falar sobre cantares. Os inventários do GDT. Irmãos, e pior, você não vai poder ficar indo longe aí da sua cidade, não, visitar um parente, ser um amigo, sabe por quê? Porque senão não vai dar tempo de você chegar para IP2 da manhã, viu? Eu tô até aqui com o comunicado, olha só, o comunicado aqui da Maranata, ó, dizendo que amanhã é dia de culto, viu? Amanhã é dia 25, dia de culto normal, ó. Tem que me mandar aqui. Dia 25 é normal amanhã, viu? Então não esqueça. Vai correr lá, vai lá para escutar lá os inventários lá do GDT e do Gilson, né? Eu fico até, irmãos, olha, eu conversei com o só, como que pode uma pessoa, né? Por exemplo, você pega pessoas ali dentro que são formadas em teologia. Não é o caso lá do Luiz Eugênio, Eugênio, formado em teologia e filosofia da religião. Olha, uma pessoa que sabe, que conhece alguma coisa, e tá aí com essa enrolation aí, com essa embromation de inventários aí, olha, eu fico assim, como que a pessoa parece que não tem consciência, que sabe que está inventando as coisas, sabe que está enrolando as pessoas, cabeça, amor. E fica aí com esses negócios ainda entrando nesse jogo de inventários, né? Bom, a gente não sabe também, né, quanto que cada um ganha, eles não prestam conta de nada. Prestam, Saulo, já viu? Nunca Você que foi pastor? vi. 20 anos na Maranata, nunca vi uma prestação de conta, só aquele blá 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 ali de seminário dizendo aqui é a coisa mais perfeita do mundo, a Receita Federal veio aqui, o INSS veio aqui, e aí disseram isso aqui é um modelo. Só que naquele tempo já estava havendo desvio de recursos. Me engana que eu gosto, como diz Gedeuti. O tempo todo o Gedeuti está subestimando a inteligência dos irmãos. O tempo todo a gente percebe isso nas escolas bíblicas. Aí vem uma irmã aí no comentário, você está aí se sentindo ofendida, porque a gente fala que os irmãos da Maranata não põem a cabeça para funcionar. Tem que pôr, irmãos, tem que pôr sim a cabeça para funcionar. Deus fez você perfeito, fez seu cérebro, seu raciocínio. O homem é o ser inteligente, é o ser que mais tem condição de raciocinar. Ah, mas tem o golfinho, diz que é o animal mais inteligente do mundo. Mas será que o golfinho é capaz de fazer tudo que o homem fez? Que já construiu, capaz de fazer um computador? Não, você sabia que eu li outro dia que disse que o porco é o quarto animal mais inteligente do mundo. Mas, irmãos, o homem é inteligentíssimo. Ele nasceu, ele é perfeito, uma criatura de Deus maravilhosa. E o que a Maranata faz? Não quer que você raciocine, quer que você deixe o seu cérebro de lado. Aquilo que Deus fez, proporcionou isso ao homem.
A liderança da Maranata fica falando o tempo todo, não, você entrar na razão, você está na razão, e fica levando você lá para o infinito e além, lá para além da letra lá, né? Olha, isso é um absurdo, né? Irmãos, vamos raciocinar, vamos pensar, né? Então, inclusive assistam a série sobre dízimos e ofertas, você vai ver que não é muito difícil você chegar à conclusão de que estão enganando você. Independentemente se você é da Maranata, de qualquer outra igreja, ninguém quer que você saiba, conheça a verdade. Porque isso não interessa à instituição religiosa, ao sistema religioso. Eles preferem que você simplesmente acredite que isso é uma ordenança de Deus para a sua vida. E outra, e ainda lançam ameaças ainda. É o gafanhoto, é o devorador, é o migrador, é o cortador. Você não foi abençoado porque você não é fiel, você é infiel. De repente você está pecando porque você está roubando a Deus. Estão lançando sobre você um peso de pecado que não existe. Não foi Deus que instituiu, mas eles estão, por conveniência, lançando este peso para que a sua consciência fique pesada e você então tire 10% da sua renda. Agora lembre-se de uma coisa. Quando você resolver se desligar desta instituição, né, eles não vão dizer nem muito obrigado para você. Não vão dizer nem muito obrigado. Olha, que bom que você contribuiu aqui. Olha, deixei aqui uma fortuna aqui. Não, não, não. Eles vão dizer ainda, eles ainda vão achar ruim de você estar se desligando. De você estar indo para uma outra instituição religiosa. Eles vão achar ruim, alguns vão te amaldiçoar, alguns vão te chamar de caído, alguns vão tentar assassinar a sua reputação, alguns vão ainda te desprezar, quebrar laços de amizade, laços familiares, e eles vão agir contra a sua vida. Você vai dar muito de si e da sua renda para uma instituição que normalmente ela vai depois te chutar daí sem direito a absolutamente nada. E vejam, não é só a Maranata não, tá bom? Veja os lugares onde você passou, que você contribuiu e que depois, por algum motivo, se eles não ficaram satisfeitos, eles simplesmente te desprezam e você sai com uma mão na frente, uma outra atrás e não tem direito sequer de pedir uma ajuda quando você estiver precisando. Infelizmente, isso aí é a cara do sistema religioso. Então, faça o teste, peça contas, peça uma prestação de contas. Pergunte o pastor para onde está indo o dinheiro, com que ele está gastando. Mostre aí, por que não pode mostrar? Por que não pode prestar contas? Procure saber melhor, pesquise, olhe, em vez de ficar aí tirando do seu orçamento, dando 10% para uma instituição que não presta contas de nada, que você não sabe o que fazem com o seu dinheiro. Mas isso é obrigação deles prestarem contas. Eles têm que prestar contas. O que fazem com o seu dinheiro? Quanto que ganha cada pastor? Quanto que ganha quanto que gasta na evangelização? Quanto que gasta no aluguel? Quanto que manda lá para o presbitério? Quanto que manda daqui, manda para lá, manda não sei para onde? Né? Tem que saber quanto que é o aluguel aqui, quanto que gasta de luz, de energia, de água. Né? Quanto disso que está retornando para a comunidade local, para a sociedade? Porque eles estão recolhendo, nada está voltando para a comunidade. As coletas que foram feitas no tempo da igreja eram para retornar para a comunidade. Não é difícil, você ler aí em Coríntios, você vai encontrar isso facilmente, né? E a pergunta que eu faço, até que ponto vale a pena tudo isso? Ah, não, porque meus amigos estão lá, né? Os irmãos estão lá. Então a questão não é espiritual, a questão é social. Porque você sabe, se você deixar aquela placa, você perde esses supostos amigos. Os amigos que valorizam muito mais a placa do que a sua amizade. A Maranata, irmãos, ela valoriza muito mais a sua contribuição, a sua energia, do que, não, esse negócio de Natal é bobagem, tem que ter escola bíblica dia 25. A prioridade é a Maranata. A igreja. É a instituição, a prioridade aqui é a obra Maranata. Não é a sua mulher, não é o seu marido, não são seus filhos. A prioridade é a igreja, a instituição. Irmãos, aí essa que não te presta contas e que não te dá satisfação de nada e que ainda te chama de servo devedor, que ainda diz que você não fez mais do que a sua obrigação. Ora, você é um cooperador, você está ajudando, você está contribuindo.
Então, obviamente, você tem o direito de saber se o valor com que você está contribuindo, se ele está produzindo os resultados que foram propostos pelo grupo. Irmãos, e outra coisa, irmãos, dia 25 de dezembro, você tem que ir para a igreja, para ficar lá assistindo o satélite lá, que eles ligam lá dentro desse quadrado ali, dessas 4 paredes aí, ligam ali dentro ali. Você tem que ficar, você sendo obrigado a ficar escutando Gedeuti e Gilson, esse blá 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 de inventários aí. Você ser obrigado no dia 25. Ah, mas nem sabe se Jesus nasceu dia 25. Não, independente disso. É final de ano, você até quer estar com a sua família. É um direito que você tem, até de descansar um pouco. Confraternizar com a sua família. Confraternizar, celebrar aí com a sua família. Mas você não pode não, né? Está na igreja, né? De manhã, depois de noite, está na igreja de novo. Isso aí é o principal. É prioridade. Prioridade. Né? Senão... E tem uma coisa também, Roseli, que eu achei interessante. Eu cheguei a ver, eu não sei se eu recebi, foi por WhatsApp, eu não salvei, não guardei. Mas eu vi a grade, a programação para seminários do ano de 2023. E o que eu reparei? Eu reparei que eu não vi principiantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo períodos. Eu reparei que agora é só reunião com jovens, reunião com pastores, reunião com jovens, né, com adolescentes, reunião com isso, reunião com senhoras, é sempre reunião com grupos. Olha, cadê aquele ensino sistemático das doutrinas? Agora eles estão diluindo tudo isso em reuniões. O que foi que aconteceu? O que aconteceu com aquela grade, aquela programação onde você iria ali aprender sobre tabernáculo, né? Sobre a história, fala de Israel, né? História e geografia bíblica. Antigamente ainda tinha alguma coisa assim, né? Embora também... Era tudo jogado, né? Eles jogavam. Irmão, preste bem atenção. Eu lembro que na minha época, irmão, eu aprendi bem o tabernáculo, mas sabe como? Eu pegando a Bíblia, pegando livros e pegando enciclopédias e vasculhando, que na época nem internet tinha, não tinha nem vídeo, não tinha nada disso. Eu fiquei vasculhando muito isso, desenhava, fazia o projeto, como é que fala? A planta do tabernáculo, um caderno, fazia isso tudo. Mas eu lembro, você reparar bem, é que a gente não tem as aulas antigamente, mas é a mesma coisa hoje em dia. É tudo jogado, eles jogavam as coisas lá. E tem um detalhe também. É tudo jogado lá, para mostrar que você não entende, só eu entendo, você não entende que você está muito aquém da minha capacidade, da minha inteligência intelectual. Por isso que você não entende. Eu lembro 70 semanas de Daniel. Era uma enrolação aquilo. Eu que ficava depois lá tentando entender lá com meus caderninhos lá, minhas anotações, e entendi, e sei fazer, mas eles ficavam mostrando aquilo tudo, eu falava, gente, eles não explicam nada direito, eles jogam tudo ali. Tem um detalhe, a questão do tabernáculo, sempre falavam pra gente que eles tinham uma revelação maravilhosa, as colunas, a cortina, a pele do texugo, aquela cor, né? Então tudo ali, eles tinham uma representação para tudo, né? E diziam, isso aqui foi uma revelação que só a obra tem. Mas, para minha surpresa, quando eu me desliguei da Igreja Maranata, eu tive acesso a um conteúdo, a um material, inclusive, de um pastor bastante polêmico hoje, mas no tempo ele estava ainda muito famoso, que é o Benny Hinn. E ele fez um vídeo, muito bom, né? Na época não era fita cassete, sobre o tabernáculo. Mas tirando as diferenças de cores, muitas vezes, que eles têm uma significação de cores, era exatamente, só que muito mais bem feito, onde você tinha ali o material apresentado sempre em 3 dimensões. Olha só, naquele tempo, hein? Isso aí já tem o quê? Mais de 15 anos. E aí eu fui descobrir, então, que aquela revelação da Igreja Cristã Maranata era nada mais, nada menos do que a cópia do que alguém já tinha ensinado ou estava ensinando em outros lugares. Só que eles não traziam isso para as pessoas como se fosse um conteúdo. Olha, tem esse ensinamento assim, isso aí já foi tratado por fulano, por ciclano, por Beltrano. Não, eles trazem como se fosse uma coisa, uma revelação da igreja, do Senhor para a Igreja Maranata. Sendo que, na verdade, este material, este conteúdo tem muito mais riqueza
em outros ambientes do que aquilo que é ensinado na Igreja Maranata. É só você querer aprender, né? Tá tudo aí hoje, muito mais fácil na internet, você acha facilmente, inclusive, esse estudo do Benihim, que é muito interessante porque ele vai muito além do que a Maranata faz, porque ele vai mostrando como se fosse o homem se aproximando de Deus, passando então pela primeira cortina da entrada, passando depois ali pelo altar, passando pela bacia, e vai dando as representações, depois entrando então naquela primeira tenda, na primeira parte, onde estava ali, né, à direita o pão, a mesa com os pães da proposição, à esquerda o candelabro, mais à frente o incensário, a cortina e o santíssimo lugar. Então ele faz uma representação do homem vindo, se aproximando, passando por todas essas fases, até que ele chega no lugar secreto, o lugar da presença do Altíssimo. É um vídeo espetacular. Se você procurar, você vai encontrar na internet, porque na época eu tive que comprar, né? Mas hoje não, hoje é fácil o acesso, você pode acessar isso aí, você vai encontrar esse estudo, e ele é muito interessante, muito mais rico e muito mais bem elaborado no sentido que é dado do que aquilo que você aprendeu a vida inteira ali naquelas aulas de tabernáculo com a irmã Sara. Não é isso? Isso. E outra coisa também, um dia desse, já tem algum tempo, uns 3 meses, 4, não sei se alguém até tiver o link, eu não salvei. Eu vi uma aula do Gedeuti, até comentei com você, né, Saulo? Vi uma aula do Gedeuti, ele falando sobre aquelas personalidades, né, a pessoa que é sanguínea, a pessoa que é... Isso, os temperamentos, né? Flemeu. Tem vários livros sobre isso. Tem vários livros. Eu tenho até na minha apostila que eu falo. Tipos de temperamento. Os 4 tipos de temperamento. Gente, eu te falando nisso no seminário. Né? Eu falo, gente, isso aí. Logo que a gente saiu da Maranata, tivemos seminário sobre isso. Né? E tem livros. Muito, isso aí como eu falo, é o básico depois que a gente sai da Maranata. A gente encontra isso nos livros, encontra isso nos seminários aí fora. Isso aí é uma coisa já tão antiga, já está até ultrapassada. Não sei nem se alguém ainda faz seminário sobre isso. Mas negócio de fleumático, de sanguíneo, de... como é que chama? Essas personalidades aí, esses temperamentos. Eu falo, gente, isso aí é coisa bem antiga. Agora que o Gedeuti está dando aí para a turma aí dentro. Se você tiver o link aí, até deixa aí pra gente fazer depois um vídeo bem direitinho aí, colocar no canal Maranata Anathema, que foi muito bom até o Gedeuti ter feito isso, porque ele fica falando, não, esse ensinamento é da obra. Que da obra o quê? Tá cheio de coisa aí que eles estão copiando e colando. O Eugênio com essa história aí de cura interior, ele tá copiando e colando, já estão gritando, e gritam daqui, gritam dali. Daqui a pouco tá fazendo seminário aí pra família, pra casais, né? Eu vi agora, sabe o que eu vi? Eu não sei se já teve cantata de Natal na igreja Praia da Costa. Cantata de Natal. Não, isso é do movimento. Coisa da religião. Coisa da religião. A Maranata tá fazendo tudo, irmãos. E daqui a pouco tá caindo gente aí do chão, rolando, né? Marcelo aí. Mas eu não acredito. Marcelo já tá quase lá, viu? Marcelo chega lá. E o Luiz Eugênio chega lá. Sabe que eles estão bebendo de outra fonte aí. Só depois de Gedeuti. Mas ainda vai demorar. Se esperar ainda passar o Gedeuti, acho que ainda vai demorar. Que ele está muito bem de saúde. Deixa ele aí, dando conteúdo pra gente aí. Mas vejam só que interessante. Vejam o que é uma igreja que ela não te traz ensinamento para a vida, mas fica falando de coisas apenas que estão além daquilo que você vai viver. Quer dizer, para eles... O que você precisa saber é o seguinte, é obedecer às ordens que eles vão dando. Então, se eles disserem, olha, a roupa é essa, o cabelo é assim, então isso para eles seria sinal de conversão, é obediência àquilo que eles vão dizendo que é verdade, porque eles estão em contato com Deus, eles sabem aquilo que é a vontade de Deus e vão te dizer o que você deve e o que você não deve fazer. O evangelho não é dessa forma. Veja uma oportunidade que se perde de ensinar não só a Bíblia, a palavra de Deus, mas a própria história. Por exemplo, agora é Natal. Você vai ver, você vai assistir a escola bíblica e ele vai ficar falando de cantares, ou de qualquer outra coisa, falando de religião, dos caídos e tal, mas ele não vai trazer um estudo bíblico, por exemplo, sobre o Natal. Então, o que acontece? Vamos lá, historicamente. Ele não vai começar lá em Nimrod, o Deus Sol, a Semírides, o Tammuz,
Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu depois lá pelo século IV? Como foi que isso se desenvolveu? Como foi que essas figuras, elas passaram, né, ali daquela... É uma mitologia, Rose, que era ali não é uma mitologia, não, né? Era uma parte da história mesmo, né? Parte da religião ali passada. Como foi que isso foi introduzido na igreja? Como foi que o Deus Sol passou a ser Deus, a Samirims passou a ser Maria? Como foi que o Tammuz passou a ser Jesus? O que foi que aconteceu, né? De onde veio então a árvore de Natal nessa história? A história lá do pinheiro, né? Do broto, da reencarnação. Eles não vão explicar nada disso para você. Eles não vão nem fazer o que está lá na Bíblia. Você consegue saber que Jesus não nasceu em dezembro, simplesmente ali, olhando a história ali de Isabel, ali com Maria, né? Zacarias. Então, assim, eles não vão ensinar nada para vocês. Você simplesmente vai ficar aprendendo que a obra é maravilhosa e que você tem então que obedecer aos ensinamentos e cantares, porque você está aguardando e só a igreja fiel vai subir, que é a igreja Maranata, mas eles não te ensinam nada. E depois a gente vai ter, parece que eu vi também a grade, parece que em janeiro já vai começar o negócio dos Desunidos em Família, seminário lá. Agora fazem, é só isso. Unidos em família, não sei o quê. E é tudo umas mensagens, uns estudos, negócios, não tem nada a ver com família. Nada a ver com família. Fica lá até acho que é o marido da Jurama lá, a aula dele até foi boa, tal, tudo, eu vi lá explicando sobre Israel, não sei o que, eu falo, gente, o que isso tem a ver com... Por que não falam do divórcio? Por que então num encontro desse Unidos em Família não vão tratar sobre a questão do divórcio? Sabe, mas o que faz com aquilo? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora pode isso, outra depois não pode aquilo. Na minha época, moço, olha, não se falava nem em dinheiro. Hoje em dia já estão falando até de dinheiro. Tem aulas sobre dízimo. Na minha época nem falava nada de política, nem nada. Não, hoje tem apresentação de políticos no seminário. E outra, políticos trabalhando assim sem o menor pudor para fazer marketing com dinheiro público para a liderança da igreja e os amigos da liderança. Então, irmãos, eu quero que você comece a prestar atenção mais, né, aí onde você está, ou na Maranata, ou em outro lugar aí que você esteja, né? Presta atenção no que estão ensinando aí nessas escolas bíblicas, se estão, né? E o principal, acho que de tudo, né, só? Se estão prestando conta aí na sua igreja. Acho que isso é o principal, sabe? Porque mexer com dinheiro, o ponto fraco de toda instituição, né, diz que é o dinheiro, né? É a bolsa. Faça assim, olha, seja na Maranata ou em qualquer outro lugar. Pastor, que ele disser, olha, vamos aqui contribuir para a obra, tá aqui o Pix, tá aqui a conta da igreja, olha, entregue o tesoureiro, tá aqui. Aí você diga assim, não, eu vou entregar, pastor, mas só no dia que tiver uma prestação de contas pregada no mural da igreja. Antes disso, eu não vou contribuir, porque eu não sei o que vai ser aplicado. Por que você tem que confiar nesse homem de Deus? E este homem de Deus, então, ele não pode, então, te dar uma satisfação. Ora, se alguém vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro, você tem o direito de saber o que vai ser feito. Claro. Não é? Então, faça isso. Ah, não, me pediram, olha, colocaram lá no site, lá, contribua com esta obra, com esse projeto, a evangelização e tudo. Tá bom, vou contribuir sim, claro, quero participar, mas eu quero ver a prestação de contas. Onde está a prestação de contas? Peça para o seu pastor, né? Mas ele é um santo homem de Deus, acima de toda e qualquer suspeita. Então não vai ter dificuldade nenhuma para ele prestar contas. Ele não é um santo homem de Deus? Ele não é uma pessoa acima de qualquer suspeita? Qual é a dificuldade então de prestar contas? Vejam, prestem atenção nisso. Isso é muito importante para que você não seja mais usado por instituições que depois vão descartar você e muitas vezes deslocar você do seu centro emocional de comunhão com amigos, parentes, com pessoas, e você vai ficar preso numa instituição religiosa por uma questão social e não vai ter a liberdade de ter comunhão com todo o corpo de Cristo onde quer que ele esteja por uma questão espiritual. E o recado que eu quero deixar para você, já que estamos encerrando o ano, estamos terminando o ano, olha, pense, raciocine, pesquise, examine, não sai engolindo qualquer coisa não sai dando dinheiro aí para qualquer instituição não, né? Ajudar um irmão é muito bom, mas ajude você, ajude diretamente, você não precisa ter um intermediário, né?
Mas E se tiver, que ele mostre o que fez com o dinheiro. Nada Com mais dificuldade. justo. Com dificuldade. É tudo transparência é sempre bom, traga as coisas para a luz. Não é isso. O Evangelho não fala que a luz é boa, que as trevas é ruim. Então traga, põe a luz em cima dessas finanças aí, joga a luz aí em cima, né? Amém, irmãos? O que eu quero deixar esse recado para você, né? Que nós estamos chegando no final do ano e que você possa priorizar a sua família, né? Você aí, esposa, priorize seu marido, você, marido, priorize sua esposa, seus filhos, né? E que você possa passar um final de ano, né, em família, com a sua família, né, livre de amarras. Pergunte se você não está, se você está servindo o Senhor ou se você está sendo amarrado aí dentro, se você não está carregando um peso além das suas forças. Né? Faz as contas. Faz as contas aí. Vale a pena tudo isso, né? Quanto foi que você gastou esse ano com igreja, com instituição religiosa? Gasolina tá Qual cara. foi o resultado disso na vida das pessoas, na prática? Como diz o Joaquim, né? Depois que o Gedeu te passar, vai ter briga até de facão. O Joaquim menos... fala, vai ter briga de facão. Mas já tá tendo briga de facão aí, com você essas placas aí que estão se dizendo. Então, cada um fazendo sua plaquinha, aí, seu negócio próprio, sua liderança própria. Né? Na verdade, né, eu sempre falo, isso é a vaidade que entra muito do homem, né? Esse negócio de querer, não é, né? Negócio de cristocentrismo. E cristocentrismo que é o homem mesmo, ele quer aparecer, ele gosta de aparecer, ele quer estar lá na frente, quer ter 500 pessoas ali, né? Bajulando ele, dizendo glória a Deus, aleluia, mas no fim, quem aparece mesmo é ele que está ali na frente. Né? Ele que está ali, né? E que toda honra e toda glória seja dada para ele, né? Então a gente fica, é uma situação meio complicada e eu não sei até onde essas placas vão conseguir estender isso, se arrastando nesse meio religioso, com briga de facão, com briga né? Que Deus abençoe que essas pessoas comecem a enxergar melhor o que é sistema religioso, para que eles possam realmente se desvincular disso e ter uma vida no Evangelho de Cristo. Tá certo? Em comunhão com o grupo geral e não com vinculações a placas e igrejas específicas e seitas e coisas desse tipo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que neste final de ano o Senhor possa realmente abrir os seus olhos, que você possa enxergar aquilo que você nunca viu e que você não prestou atenção. Procure ouvir, ler aquilo que as pessoas dizem que, olha, você não veja isso, não toque naquilo, você não pode assistir, não ligue e tal. Provavelmente aí tem alguma coisa que você precisa pelo menos pensar a esse respeito. Depois você chega às suas próprias conclusões. Mas que Deus te abençoe e que este ano que se finda, você possa realmente se reorganizar para começar um 2023 com muito sucesso, muita paz, muito amor fraternal no coração. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e amém, glória a Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.